Bom dia, meus amores. Tudo bem, lindezas? Como vocês estão? Espero que bem, eu também estou bem. Falei que eu ia começar mais cedo hoje, mas eu tive que cancelar a nossa atividade lá no Botânico porque tava um tempo de chuva, ainda tá por aqui, né? Mas o sol tá brigando com ela. Mas como a gente faz debaixo do bambu e em tempo aberto, então a gente precisa prevenir, não é verdade? Então hoje a gente acabou começando um pouquinho dentro do nosso horário, até um pouquinho antes, mas depois que a gente acorda a gente não consegue mais dormir, né? Então fiz minhas coisinhas e vamos lá, né? Tô no meu jejum aqui da manhã, tomando aguinha. E aí a gente começa aí o nosso domingo, a nossa leitura de hoje. Dentro da nossa leitura das observações históricas e as notas explicativas, é assim que se fala o termo certo, tá? Falei que a Simone é detalhista. Eu nunca sabia como abordar, e aí agora eu já sei. Vamos orar para a gente começar o nosso domingo, a nossa manhã, porque o nosso tempo é curtinho. Senhor nosso Deus, iniciamos esse domingo com gratidão em nossos corações. Gratidão porque a tua palavra nos revela não apenas fatos históricos, mas verdades eternas que sustentam a nossa fé. Pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo nos conduza na compreensão do nascimento do teu Filho, para que possamos reconhecer quem ele é e o que a sua vinda representa para toda a humanidade. Que o nosso entendimento seja iluminado, que o nosso coração seja aquecido e que a nossa fé seja fortalecida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar a nossa leitura. Então, nós vamos dando sequência. Estamos em Mateus, no capítulo 1 ainda. Fizemos aí até o versículo 25. E estamos aí já fazendo as observações históricas e as notas explicativas. Paramos nas notas, capítulo 1, 23, a Virgem. A palavra grega paternas, virgem, corresponde ao termo hebraico alma, que é usado na profecia de Isaías 7,14, a respeito do nascimento virginal do Salvador vindouro. Veja notas em Isaías 7,14. A palavra hebraica alma, virgem ou moça, geralmente denota uma mulher solteira que é virgem. Por exemplo, Gênesis 24:43, Êxodo 2:8, Salmos 68:25. A profecia de Isaías 7,14, ocasionada pelo ataque a Judá no tempo de Isaías, veja notas em Isaías 7, 10 a 17, aponta para duradoura promessa de Deus para a linhagem de Davi, mas apresenta assim o nascimento virginal de Jesus como cumprimento miraculoso dessa promessa feita por Deus na pessoa do Messias, Jesus. Isso leva ainda à confirmação da promessa de que Deus, Emanuel, estará com os seus discípulos em todos os tempos, para capacitá-los em sua comissão de fazer discípulos de todas as nações, como Jesus reafirma nas palavras finais do Evangelho de Mateus. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Capítulo 1, 24. Recebeu Maria por esposa. Maria, estando noiva de José, já era considerada sua esposa. Compare notas de 1 a 18 e 1, 19. Capítulo 1, 25. O nome Jesus especifica o que ele faz. Deus salva enquanto...
enquanto o título messiânico Emanuel, versos 23, especifica com quem ele é, Deus conosco. Mateus conclui seu evangelho com o mesmo tema, estou com vocês todos os dias, 28, 20. Aí a gente tem, quem tá nessa versão aqui, a gente tem o mapinha aqui, né, do mar Mediterrâneo, né, e falando toda a trajetória aí do nascimento de Jesus e a fuga para o Egito. Quando se aproximou o tempo de Jesus nascer, um censo romano obrigatório fez com que José voltasse à terra de sua família em Belém. Lá Maria deu à luz a Jesus. E mais tarde magos vieram do Oriente para adorá-lo. O fato de os magos terem reconhecido o menino como um rei alarmou o rei Herodes em Jerusalém. E Herodes tentou matar Jesus. José e sua família fugiram para o Egito e lá permaneceram até a morte de Herodes. Quando voltaram à Palestina, estabeleceram-se no remoto distrito da Galiléia, onde Jesus cresceu no vilarejo de Nazaré, para evitar chamar a atenção dos governantes de Jerusalém. Então, nós vamos parar por aqui. Depois a gente amanhã entra no capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Amém? Vamos para a nossa analogia. Emanuel, Deus conosco desde o princípio. O nascimento virginal de Jesus não é apenas um detalhe teológico, mas um sinal profundo da fidelidade de Deus às suas promessas. A profecia de Isaías, feita em um tempo de ameaça e instabilidade, apontava para um Deus que não abandonaria a linhagem de Davi, nem o seu povo. Quando Mateus retoma essa profecia, ele mostra que Jesus não surgiu por acaso na história. Ele nasce com o cumprimento de uma promessa antiga, de forma miraculosa, revelando que a salvação não vem da força humana, mas da iniciativa divina. O nome Jesus revela a missão. Deus salva. O título é Emanuel, revela a essência. Deus está conosco, desde o nascimento até o final do Evangelho. Mateus constrói uma ponte clara. O Deus que prometeu estar presente é o mesmo que caminha com o seu povo em todos os tempos. Mesmo diante de ameaças, perseguições e fugas, Deus protege, direciona e conduz. Jesus cresce longe dos centros de poder, mostrando que o reino de Deus não se estabelece pela força, mas pela presença constante do Pai na vida do seu Filho e daqueles que o seguem. Assim, o nascimento de Jesus nos ensina que Deus entra na história humana, não para observar de longe, mas para caminhar conosco, nos proteger, nos salvar e nos conduzir no propósito eterno. Amém? Quando a gente faz essa analogia, né, e olha para essa leitura, a gente primeiramente vê que, independentemente das tempestades que nós passamos, independentemente das provações e dos tempos ruins que é nos colocado diante das provas da vida, a gente precisa entender que Deus, Ele nunca estará distante. Ele estará nos direcionando, nos conduzindo, nos protegendo e nos guiando para que assim possa ser cumprido aquilo que Ele designou para o nosso caminho. Quando a gente se sentir ameaçados, perseguidos ou em fugas, e muitas vezes de nós mesmos, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Às vezes as pessoas
né? Eu como terapeuta, eu vejo muito que as pessoas, elas têm medo de enfrentar a si mesmo, porque o pior leão e o pior inimigo está dentro de nós. E eu não falo isso da boca para fora, não. Quando eu resolvi enfrentar os meus, não foi nada fácil. Não é nada fácil você olhar para você. Não é nada fácil você se conhecer e se ver como tal pessoa X ou Z. Mas quando a gente resolve enfrentar isso, Deus nos coloca em situações, nos leva em lugares e nos coloca pessoas que estarão nos direcionando, nos ajudando, nos fazem entrar em contato, em comunhão com Ele. Eu falo que as pessoas, elas fazem oração de fora, no externo, mas a oração precisa ser de dentro para fora, porque a nossa cura está de dentro para fora. Precisamos aprender a pedir para Deus, precisamos voltar a ficar de joelhinho no chão e clamar para Deus que nos auxilie dentro daquilo que nós estamos passando e vivenciando. Que possamos ter essa consciência. Jesus, ele não entra na história humana por qualquer coisa. Ele entra na nossa história para nos ensinar a amar, a perdoar, a honrar, nos ensinar a conhecer-nos, a fazer diferente, nos ensinar o amor verdadeiro. Não é fraternal, não é dó, é compaixão, é amor incondicional, é saber aonde e até quando eu posso ir para com o outro. É olhar para o outro, mas também para mim. É me colocar diante do que o outro também está compreendendo o seu momento e perdoando as suas falhas. E assim honrando o seu caminho com discernimento. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, gratidão porque em Jesus o Senhor cumpriu suas promessas e se fez presente entre nós. Gratidão porque o Emmanuel continua vivo, presente em nossa caminhada, em nossas decisões, em nossas lutas e esperanças. Nesse momento, colocamos diante de Ti todos os que participam desse estudo e intercedemos especialmente por nossos familiares. Que a Tua presença alcance cada lar, traga proteção, direção, cura e salvação. Que possamos viver com a certeza de que não caminhamos sozinhos, pois Tu estás conosco todos os dias até o fim dos tempos. Entregamos esta aula, esse aprendizado e a nossa vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Que possamos levar essa palavra para o nosso domingo, que possamos estar aí na presença de Jesus, que possamos honrar os seus ensinamentos e que a cada dia colocar isso aqui dentro, do nosso coração, que Jesus possa fazer morada em nós, que Deus possa nos direcionar através da nossa permissão e da nossa aclamação. Tenhamos um ótimo domingo na presença do Pai. Tenha os seus descansos, caminhe em direção da luz, honrando sempre Deus, trabalhando com dignidade e respeito, e assim que nossa semana seja mais uma semana de oportunidades para fazermos diferente, sermos diferente e assim caminharmos uma escadinha a mais no degrau da nossa evolução espiritual, caminhando assim junto com Deus
e guiados pelo coração do nosso Mestre Jesus. Amém? Até amanhã.